Oi, eu sou Andréa Gozzetto e hoje nós vamos falar sobre advocacy. Diferentemente das abordagens que se veem comumente, eu não gosto de começar a discutir advocacy definindo esse termo, porque eu penso que a definição que se faz de advocacy hoje no Brasil, ela está muito pautada para um aspecto ideológico. Infelizmente, nós temos um estigma de marginalidade que envolve a atividade de lobby, e o advocacy, por conta desse estigma de marginalidade, tem sido definido meio que na contramão. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o advocacy vem sendo definido em oposição ao que se entende ser lobby. E do meu ponto de vista, lobby e advocacy são dois elementos chaves para as relações governamentais. Sendo as relações governamentais o estabelecimento de um diálogo com os membros do poder público. E o lobby e o advocacy sendo distinguidos enquanto tática. Lobby enquanto tática direta e advocacy enquanto tática indireta. Então, do meu ponto de vista, mais importante do que discutir o que é advocacy, faz-se necessário discutir por que advocacy. E aí nós temos também condições de trazer esse debate para um aspecto mais amplo das próprias condições da representação política no Brasil. Então, por que advocacy é tão importante para nós brasileiros? Não é uma novidade para ninguém que nós passamos por uma grande crise de representatividade que está muito relacionada, na verdade, a uma crise de confiança. E essa crise de representatividade, ela passa por alguns elementos que eu vou ressaltar aqui. Como, por exemplo, uma dualidade entre o Estado que representa e o cidadão que é representado. Né? Então, você tem uma espécie de contraposição entre Estado e cidadãos, como se um fosse inimigo do outro. Quando, na verdade, para que você possa construir um país, para que você possa construir uma nação, você precisa de colaboração entre esses atores. Não só entre Estado e sociedade civil, mas com o mercado também. Né? Então, quando esse tripé está bem constituído, você tem um bom relacionamento, você tem diálogo, você tem abertura entre todos os setores que compõem a sociedade, inclusive o mercado, sociedade civil e mercado passam a colaborar entre si e vão colaborar também com o Estado, trazendo assim a possibilidade de construir políticas públicas eficientes, eficazes, efetivas e mais transparentes, que é isso que a gente precisa para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, esse é um primeiro elemento. Nós temos essa dualidade entre Estado e sociedade civil e mercado, que precisa ser superado. O segundo elemento, que é bastante importante, está relacionado à questão do voto. O voto em si, ele é apenas a delegação de poder, tá? Se a gente for observar lá o artigo 1º da Constituição Federal, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido direto ou indiretamente nos termos dessa Constituição. Maravilhoso. O voto não pode ser entendido, as eleições não podem ser entendidas como a democracia em si. Então é apenas uma pequena parte da democracia. Democracia significa participação no processo decisório. Se a gente restringe a democracia ao simples ato de delegar poder, nós efetivamente não estamos exercendo a democracia. E esse é um dos elementos também que enfraquece e dão mais sustentação para essa crise enfraquece a democracia, dando maior força para essa crise de representatividade que a gente passa hoje, né? Bom, outro elemento que é bem importante de levar em consideração é o fato de que existe uma dificuldade muito grande entre aqueles que são os mandatários do poder de captar a vontade do povo. Então, no nosso sistema de representação eleitoral, o que vige é a maioria, é o princípio da maioria. O princípio da maioria é 50% mais 1, mas não é 50% mais 1%, 51%, é 50% mais 1 voto. Matematicamente falando, isso não é maioria. Então, nós temos aqui um grande desafio no sentido de identificar como é que os interesses e como que as necessidades elas são agregadas junto à esfera pública, né? Ainda não existem mecanismos eficazes para que se possa entender realmente qual é a vontade geral do povo brasileiro. Isso
cabe aí uma interpretação desse mandatário do poder e nem sempre essa interpretação ela atende aos reais anseios da população, certo? Então, temos aí mais um elemento que vai incrementando a nossa equação da crise de representatividade. E por último, além dessa dificuldade de captar as vontades individuais, a gente tem uma inexistência de mecanismos de controle, né, de accountability vertical, tá? O que isso significa? Que uma vez que você vota em determinado candidato, as suas possibilidades de fazer com que esse candidato, caso ele não atenda aos seus anseios, ele seja retirado do poder, é praticamente nula, né? Então, o grande mecanismo que a gente tem são as eleições, mas as eleições daqui a 4 anos. Então, você tem que esperar 4 anos aguentando, né, aquele mandatário do poder, muitas vezes ineficaz, ineficiente, que demonstra pouca articulação política, terminar o seu mandato para que você possa efetivamente dar a sua opinião novamente, né? E aí é que o advocacy ele entra de uma forma bastante importante, tá? Essa é uma questão que é crucial. Então, por que advocacy? Porque esse modelo de representação eleitoral, por si só, ele não basta para que os cidadãos e para que a sociedade civil como um todo, ela possa ter certeza absoluta de que os seus interesses estão sendo levados em consideração por aqueles que exercem o poder no momento. Então, no modelo da representação eleitoral, nós, cidadãos, escolhemos quem irá nos representar, mas não temos muito controle sobre a forma como essa representação acontecerá, né? Então, o que sobra pra gente? E o que a Constituição também nos garante, né? A Constituição nos garante, como eu falei agora há pouco, a possibilidade de uma democracia direta e indireta, né? E no Brasil a gente tem uma democracia participativa, em que existe uma série de mecanismos que eles vão se complementando. Então a gente tem sobreposições de representação. Onde é que entra o advocacy aí? O advocacy é um tipo de representação não eleitoral, tá? Então, conjugado à representação eleitoral, o que ele faz? Ele nos ajuda, ele é uma alternativa à representação eleitoral. O advocacy, ele faz com que a vez e a voz da sociedade civil, dos diversos grupos que compõem a sociedade civil, porque a gente também não pode entender a sociedade civil como um bloco monolítico, existem várias sociedades civis, a sociedade civil no Brasil ela também é cindida por uma série de interesses diferentes, faz com que essa sociedade civil ela possa, de forma mais contundente, levar a sua voz e ser ouvida pelos mandatários do poder. Então, é por isso que eu acredito que essa discussão, quando a gente fala de advocacy, a gente não deve começar se perguntando o que é advocacy, mas por que advocacy? Por que fazer advocacy? Porque advocacy é importante, principalmente na nossa situação, né? No nosso ambiente político institucional. Do meu ponto de vista, o advocacy é uma alternativa à representação eleitoral que, infelizmente, no Brasil é muito restrita às eleições, né? Então, democracia é muito mais do que eleições. Democracia é participar ativamente do processo decisório, né? E como é que a gente faz isso? Então, vamos conversar agora e vamos aprofundar um pouco essa discussão. Então, falamos sobre os problemas da democracia representativa, agora vamos falar um pouquinho sobre as alternativas à representação eleitoral, tá? Nós temos, dentro da teoria da representação política, algumas abordagens que colocam o advocacy em perspectiva, tá? Então, por exemplo, existe um conjunto de autores que fala sobre a política da presença. Essa política da presença está muito relacionada a grupos minoritários que vão levar a sua voz, que vão levar a sua opinião para a esfera pública de uma forma bastante eficiente e eficaz, tá? Mas são grupos minoritários de causas que nem sempre têm a visibilidade que necessitam. Outra perspectiva é a perspectiva que a teoria coloca como instituições híbridas, tá? O que seriam essas instituições híbridas? Os conselhos gestores de políticas públicas, por exemplo. Então percebam que aí a gente já vai observando essa sobreposição. Então eu tenho voto, eu tenho meu representante eleito, que, vamos pegar em nível federal, tá lá na Câmara dos Deputados para
fazer valer a minha necessidade enquanto cidadão, mas eu também tenho espaços de participação, onde eu posso levar a minha voz e exigir que ela seja ouvida, como por exemplo os conselhos, como por exemplo as consultas públicas, as audiências públicas, não é? E também posso fazer isso de forma mais direta, né? Fazendo manifestações, protestos, usando as redes sociais, né? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que existe uma série de formas complementares de fazer com que o meu ponto de vista, enquanto cidadão, seja levado em consideração pelo governo representativo, né? E essa é uma das diferenças entre advocacy e ativismo que a gente vai discutir lá para frente. O que eu queria ressaltar? Que o advocacy, justamente porque a gente está se perguntando muito mais o porquê do que o que, ele tem algumas peculiaridades. Primeira peculiaridade que eu queria ressaltar, que eu já falei sobre ela, mas quero ressaltar de forma mais contundente, mais assertiva, é que o advocacy é uma forma não eleitoral de representação política. Isso faz com que a gente tenha que compreender que uma das grandes peculiaridades do advocacy é o fato de que se refere-se a uma representação auto-autorizada, tá? O que é isso, afinal de contas? Representação auto-autorizada. Vamos pensar assim. Eu sou uma cidadã, vou até no processo eleitoral, me obrigam, porque o voto no Brasil é obrigatório. Então, sejamos sinceros, eu particularmente acho que democracia não combina muito com voto obrigatório. Mas, em todo caso, eu sou obrigada a escolher quem vai me representar. Ótimo. Eu, enquanto cidadão, escolho aquele que vai me representar. Então, é o representado escolhendo o representante. Quando a gente está falando de advocacy, o que, afinal de contas, eu represento na esfera pública? Eu represento um grupo de pessoas? Eu represento um indivíduo? Não. Eu represento uma voz. Eu represento uma causa. Eu represento um tema. Eu represento um discurso. E esse tema, esse discurso, essa causa, ao fim e ao cabo, tem um beneficiário. Nem sempre esse beneficiário ele tem contato ou ele conhece esse grupo que está advogando, né? Que está defendendo essa causa. Então, isso é bastante relevante, porque no advocacy, esse mecanismo ele é inverso. Então, na representação eleitoral, eu escolho o meu representante. No advocacy, é o representante que escolhe o seu representado. Para exemplificar, todos conhecem o Greenpeace, que é um grupo de advocacy muito ativo. O Greenpeace, quem é que ele defende? Qual é a causa que ele defende? Ele defende o planeta Terra. Então, o planeta Terra não pode dizer ao Greenpeace se ele concorda com a estratégia e com as táticas que o Greenpeace tem utilizado para defendê-lo. Portanto, quem é que vai dar legitimidade e quem que vai garantir a representatividade do Greenpeace para defender essa causa? São as outras organizações que atuam no mesmo tema e a própria sociedade civil, a opinião pública, tá? Então essa é uma peculiaridade que tem que ser levada em consideração no advocacy, porque ela muda tudo. Ela muda a forma como a gente entende a necessidade de engajar e mobilizar a opinião pública, né? Porque vocês já devem ter visto vários vídeos, lido algo sobre advocacy. Infelizmente, a literatura que dá conta de avaliar, de analisar a defesa de causas, como ela é realizada no Brasil, ela tem um viés bastante acadêmico e muitas vezes utiliza uma metodologia de análise de políticas públicas chamada Advocacy Coalition Framework. E o discurso, então, a linguagem, ela é muito técnica. Ela não chega, né, ela não consegue propagar o que efetivamente o advocacy é e quais são as potencialidades do advocacy. Então, quando a gente faz essa discussão mais a fundo e quer entender essa peculiaridade que, do meu ponto de vista, é essencial para o advocacy, trata-se de representação auto-autorizada, tudo muda, né? Principalmente na nossa necessidade de entender por que o advocacy, por que é tão necessário para o advocacy
engajar e mobilizar a opinião pública. Por que o advocacy ele se distingue fundamentalmente do lobby pelo fato de ser contato indireto com os tomadores de decisão, tá? Então eu quero que vocês guardem isso na memória, essas duas peculiaridades que a gente tem falado aqui, tá? Então a primeira, que o advocacy é uma alternativa à representação eleitoral, que ele é uma forma de representação não eleitoral e que, portanto, trata-se de representação auto-autorizada. Essas duas questões é fundamental para que a gente possa encaminhar aqui a nossa conversa.